Meus queridos, hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu amo tanto, tanto, que vocês não podem imaginar o quanto. É a Melissa de Jesus. E já já vocês vão saber por que nós estamos aqui. Melissa, querida Melissa, como seu próprio nome diz, Melissa de Jesus, é abençoada desde o momento do seu nascimento. Que honra ter você aqui com a gente. Honra minha, Antônia, obrigada pelo carinho, estou muito feliz, você sabe que esse amor é exatamente o que eu sinto por você, uma gratidão imensa, e eu estou muito feliz, espero que seja um tempo proveitoso para todos nós. Melissa, querida, eu sei que você é pastora, que é missionária, e eu gostaria de explicar para quem está nos ouvindo o que é e o que faz uma missionária. Bom, na verdade, além do cunho religioso que a gente tem de pregar o evangelho, uma missionária, principalmente na minha área, eu atuo na parte social. Então, eu acredito que eu demonstro o amor de Deus, eu demonstro a palavra de Deus através das minhas ações. Então, uma missionária, ela vai em lugares onde ninguém vai, né? A gente costuma dizer assim, lugares pobres, pessoas carentes, lugares onde geralmente a sociedade exclui, a missionária está, né? Então, assim, eu acredito realmente que esse é o meu chamado. Estar onde ninguém está, estar onde as pessoas estão sofrendo, para tentar levar ajuda social e também a palavra de Deus, que eu acho que com essas duas coisas aí a transformação é certa. Imensa. Há 8 anos eu tive o grande prazer, eu e mais 3 amigas, estávamos eu, Renata Zanaga, Cristiana Nasralla e Maria Cristina Biasotti. Fomos até a Uniasec. A Uniasec, que eu vou deixar a Melissa explicar, me emocionou demais, a ponto de eu me tornar madrinha da Uniasec e convidar um grupo de amigas, voluntárias, pessoas maravilhosas que apoiam o trabalho que a Melissa desenvolve. Agora vocês vão saber o que é a Uniasec e como é que a Melissa iniciou essa atividade de amor ao próximo. Bom, a Uniasec tem aí 23 anos, vai fazer agora esse ano, né? Nós fundamos em 2020, eu tinha ainda 20 anos de idade, né? Quando eu decidi, eu lembro que eu trabalhava, ganhava muito bem, tinha passado na faculdade, mas eu tinha aqui um desejo muito grande no meu coração de ajudar pessoas. E na mesma época eu me converti, ao cristianismo, protestante, ao evangélico, e então juntou essas duas coisas e eu não resisti. Então eu deixei o meu trabalho e comecei na época com moradores de rua, então eu ajudava moradores de rua. Depois eu fui ajudar pessoas com vírus HIV, era uma época em que as pessoas eram muito excluídas, há 20 anos atrás, Então, eu me lembro que eu pedi para minha mãe sair da minha casa porque eu queria ajudar essas pessoas em casa. Então, com 20 anos de idade, eu trouxe muitas pessoas. Eu lembro que uma época eu estava com 30 e poucas pessoas, moradores de rua, morando comigo com 20 anos de idade dentro da minha casa. E aí depois a gente começou a organizar isso com o tempo, Não era só a vontade de ajudar, a gente precisava se organizar. Então, a gente se organizou como instituição. Nós trabalhamos durante 10 anos com pessoas com HIV e crianças com HIV, até 2013, se eu não me engano. E depois disso, nós começamos a nos organizar e recebemos um convite para abrirmos instituições que atendessem crianças que estão afastadas, estão fora do domínio dos seus pais, da guarda legal, e então nós abrimos ali casas para atender essas crianças, o antigo orfanato, agora se fala abrigo, mas foi aí que se deu tudo isso. Na verdade, desde que eu decidi lá em 2020, a minha vida de lá até aqui tem sido nessa direção, com muita dificuldade, com muitas lágrimas, mas eu tenho uma
frase que é o seguinte: alegria do resultado do nosso trabalho é sempre maior do que a dificuldade de exercê-lo. Então, certamente é isso. Essa é a nossa história, que nasceu no amor, na vontade de ajudar mesmo, de se sentir útil. E a gente tem feito isso há agora 23 anos já. Nossa, Melissa, e quantas casas, quantos abrigos vocês têm? Olha, hoje nós temos dois abrigos que são serviço, o termo técnico é serviço de acolhimento institucional, né? Então nós temos 4 deles, sendo que 2 são para 20 crianças, cada um deles. A gente fala que é o abrigo institucional mesmo. Esse daí, eles são divididos por faixa etária? Como que é? Não. Antigamente, os abrigos tinham um número grande de abrigados, 50, 100 crianças, e foram feitos estudos no decorrer do tempo, onde foi analisado que essas crianças, elas cresciam e se tornavam adultos com muitos problemas emocionais, de convivência. Então isso não existe mais, já faz um tempo, desde quando a gente abriu os abrigos. Então hoje, abrigo institucional só pode ser para 20 crianças. Antigamente, essas crianças também eram separadas por faixa etária, e aí tinha um problema dos irmãos. Sim. Né? Então, desde também que nós já abrimos nesse novo formato, que é 20 crianças por abrigo e de toda a faixa etária, de 0 a 18 anos, né? Completando 18 anos, porque aí elas não precisam se separar. Então, nós temos 2 unidades de abrigo de 20 crianças cada, que seria 40, e 2 casas-lares com 10 crianças cada, no total de 60 crianças. E temos um serviço de acolhimentos adultos somente, chamado Casa Efraim, que atende adultos em situação de rua. Então, são hoje 85 pessoas que vivem conosco, dependendo, né, 100% de moradia, de apoio social, emocional, tudo de nós, né? O município ajuda, Melissa? Sim, nós temos parcerias, são instituições que têm parceria com o município, mas esse custo ele não vem 100%. Então a instituição ela tem que buscar parceiros, voluntários, fazer eventos, né? Porque infelizmente não custei. Inclusive, nesses últimos 2 anos, foi os 2 anos mais difíceis para a instituição, porque eu me lembro que antes da pandemia a gente não comprava arroz, feijão, era muito difícil, né, Antônia? Sim. Porque as empresas faziam atividades, eventos, então sempre vinha o alimento não perecível. Mas de 2 anos para cá a gente está tendo que comprar leite, está tendo que comprar arroz, até sal. Eu falei que até sal, que eu acho que eu nunca comprei, a gente tem que comprar, porque infelizmente caiu as doações. Você tem uma ordem de grandeza de qual é o consumo que você tem nas 4 casas de leite? Olha, cada um dos abrigos, as compras giram em torno de 15 mil. Então, nós temos 2, seria 30 mil mais ou menos. E mais 15 mil das 2 casas-lares, porque cada casa-lar é 10 crianças. Então, a gente pode colocar aí uns 40 mil, mais ou menos, de alimentação. Uau. Aí existem outras coisas que também gira em torno da instituição, como, por exemplo, remédios que não tem na rede. Eu saí de lá agora há pouco, eu tive que comprar 4 óculos. Então, óculos, alguns exames que muitas vezes demora no serviço, né? Então, o mesmo problema que a família tem com a rede de apoio municipal, às vezes a gente também tem, né? Então, os próprios remédios controlados hoje das crianças estão faltando na rede. Tive uma reunião ontem com vereadores sobre isso. Então, só de remédio a gente gasta 3 mil reais mais ou menos. Remédios que eram para ter disponibilizado. 3 então, mil para cada isso. casa? 3 mil no serviço todo. No serviço todo. Também... Mas aí material escolar, roupa, tudo isso é a gente que traz para a realidade das crianças. Eu espero que muitas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam socorrer a Uniasec, se Deus quiser. Espero, Antônia. A gente gosta muito de parceiros.
A gente recebe voluntários para visitar, conhecer, mas o que a Uniasec precisa, o que essas crianças precisam, são pessoas comprometidas. É amor, sabe? né? Que dê continuidade. Eu quero ir até aí, quero fazer um evento. Venha fazer um evento, mas faça seu evento uma vez por mês. E não desapareça. Isso, crie vínculos, as portas estão abertas. Às vezes as pessoas acham que vão lá para entregar alguma coisa e, na verdade, elas recebem. Muito mais. Né? Isso que acontece lá. Melissa, nos abrigos, pelo que eu entendi, são crianças no estado de vulnerabilidade, que o juiz recolhe dos pais e deixa por um período no abrigo. Algumas conseguem retornar para suas casas e outras vão para adoção, tá correto? Isso. Essas crianças, elas são enviadas para nossa casa, para as nossas casas, pela Vara da Infância, Conselho Tutelar. São crianças que passaram por algum tipo de violação dos seus direitos e por isso elas são encaminhadas para lá. Durante esse processo é avaliado se ela tem condição de voltar para sua família de origem, se ela vai para a família extensa, tipo um avô, um primo, um tio, até em outra cidade, ou se não, né? Depois de avaliado, tem um período de avaliação, depois desse período de avaliação, essa criança ou vai para adoção, ou ela fica destituída do pátrio familiar, mas fica ali na instituição onde eu sou guardiã, né? Então tem essas situações. Ou ela fica no abrigo ou ela vai para a casa-lar. A casa-lar que nós temos 2 casas-lares, essa criança pode ficar até os 18 anos, depois disso também tem todo um projeto com esse adolescente. Na verdade, a partir dos 14, o adolescente já começa a trabalhar, já começa a fazer curso, né? Então, durante esse período na casa-lar, a criança também pode ser adotada ou a gente começa a preparar esse adolescente para ter uma vida de autonomia mesmo, para sair do abrigo e viver ali bem, né? E ter uma condição, no mínimo, estável para que ela possa começar a vida dela de adulto. E tem acontecido isso? Vocês têm conseguido encaixar, encaminhar? Sim, a partir dos 14 anos nós começamos um trabalho que é um projeto de vida que a gente faz desde que a criança entra, sobre os seus gostos, os seus sonhos, as suas aptidões. E a partir do 14, essa criança, esse adolescente, ele é direcionado a fazer cursos preparatórios, ele é direcionado a primeiro emprego, a jovem aprendiz, e a gente já começa a guardar o dinheiro dele. Então também ele só pode gastar uma porcentagem, o resto vai para a poupança, para uma faculdade, para um carro, para um apartamento. A gente já começa a fazer tudo isso e começa a preparar ele também para esse empoderamento. Então, quando ele está na casa-lar, ele sai de ônibus, ele vai resolver as suas coisas. A gente começa a partir dos 16, 17 anos fazer tudo isso, para que essa criança não fique tão presa dentro, tão dependente, exatamente. E quando sair do abrigo, ela possa ter ali as suas decisões. Mas tudo isso é trabalhado. A gente tem equipe de profissionais dentro da instituição, de assistente social, de psicólogo, que faz todo esse trabalho com a criança e com o adolescente. Eu percebi, indo lá várias vezes, que essas crianças que chegam no abrigo, vocês procuram documentar cada aniversário, cada ano de vida, com albinho, com fotografias, para que elas tenham, quando saem de lá, um retrato de como foi a infância e a adolescência delas. Quando a gente vai estudar a vida de uma pessoa e a gente entende que a maioria das pessoas que tem problemas emocionais, geralmente é por se sentir sozinho ou por ter tido uma vida sozinha, né? Não é uma regra, mas isso acontece. Então, dentro da nossa instituição, dentro da Uniasec, a gente tem essa preocupação muito grande da individualidade, mas de mostrar que família não é sangue, família é amor, é quem está perto, é quem se importa. Então, ali dentro da instituição, tudo que a criança sonha, que ela pensa, que ela deseja, a gente valoriza, né? Então, a gente faz os aniversários, se eu chego lá e eu sei quem gosta do que, as coordenadoras também sabem. Então tem um menino lá que é bom em futebol, a gente se esforça em colocá-lo no futebol. A gente tem uma menina que gosta de cozinhar, ela vai aprender a cozinhar, ela vai entrar em curso. Então a gente dá esse valor. Inclusive a gente tem um projeto
Ia falar madrinha, mas é madrinha, né? Madrinha que é muito especial lá, que se chama Meu Amigãozão. E com a pandemia a gente perdeu esses amigos e agora a gente está retomando. Cada criança pode ter um amigo, que é como se fosse um padrinho afetivo. E esse padrinho é um voluntário que vai lá uma vez por semana para aquela criança, porque a maioria das nossas crianças não tem visita familiar. Então, no dia do aniversário, quem vai visitar essa criança é esse amigãozão. Então, cada criança, desde os bebês até os mais velhos, eles têm esse amigãozão e é um projeto que a gente novamente abriu as portas para receber os voluntários. Quem sabe aí a gente consegue alcançar pessoas que queiram fazer, né, a diferença na vida delas lá. E como é que faz para ser um amigãozão? Se inscreve? Como que a pessoa deveria fazer? A gente vai deixar nosso contato, mas na verdade a pessoa entra em contato, aí ela participa de uma entrevista, depois tem uma capacitação, porque tem algumas regras, né? As crianças que chegam lá conosco têm histórias muito tristes. Aliás, você poderia citar algumas para a gente? Olha, a gente tem, por exemplo, crianças, a gente teve um grupo de irmãos que chegou agora, em que a menininha estava com toda machucada, né, fisicamente falando, ela foi abusada, o irmãozinho dela bebê com o pezinho todo marcado, né, que tinha sido também violentado. A gente tem inúmeros casos de crianças que chegam sem conversar, sem falar. A gente teve um menino que chegou para nós também, síndrome de Down, ele estava abaixo do peso, anêmico, e é forte falar isso, mas ele agia como um animal, sabe? Ele tinha medo que as pessoas tocavam nele, de tanto abuso que ele sofreu. Então ele nem falava, né? Ele era muito violento, a gente achou até que ele era autista, num grau elevado, né? Porque ele não gostava que ninguém tocava nele, de tanto que ele foi abusado. E aí foi passando o tempo, hoje você vai lá, ele está frequentando a escola, né? Ele participa das atividades, ele socializa, e o que fez isso foi esse amor, mas as histórias são muito tristes, né? As crianças chegam com marcas físicas e chegam com muitas marcas emocionais. Infelizmente, hoje, 60% das crianças que nós estamos lá são casos de abusos sexuais. Agora, não me cabe, eu não consigo conceber a ideia que um pai que está ali para amar, para cuidar, possa fazer uma coisa dessas. Infelizmente. A ignorância é tanta, a maldade é tanta para chegar nesse nível. Como é que seria isso? Infelizmente acontece. Eu lembro de uma criança que quando chegou no abrigo, eu falei, toda vez que chega uma criança nova, né, a gente vai até lá, conversa, dá as boas-vindas, e as crianças chegam muito temerosas. E eu falei, olha, eu sei que você pode estar com medo, é um novo lugar, você ainda não conhece ninguém, mas a gente está aqui para te amar. E ela virou para mim e ela falou assim, tia, você não sabe o inferno que eu estava. Você não sabe quantas vezes eu ia dormir com medo porque alguém ia me machucar, me violentar. Então, tia, eu estou muito feliz de estar aqui. E ela chegou, eles chegam assim, né, sem roupa nenhuma, sem conhecer ninguém. Mas naquele dia, eu tinha passado tanta dificuldade naquele dia com as coisas do dia a dia. E quando eu ouvi aquela menina, eu falei, vale a pena. Sabe, vale a pena, porque é um lugar onde as crianças chegam e são amadas, respeitadas, e até a gente trabalhar essa autoconfiança de novo nelas é um pouco difícil, né? Então, até os bebês, as crianças menores de 1, 2 anos, você vê que quando você vai tomar banho, ela já começa a gritar, já começa a chorar, porque ela foi tocada, né? Ela foi violentada. Então, tem todo um trabalho das educadoras, elas não passam muito a mão na genitália das crianças, porque elas realmente foram abusadas. Então, passa a mão assim, dando banho, né? Sim. Tem todo um cuidado, até aquela criança ver que nós estamos ali para fazer diferente, né? Que elas serão respeitadas, amadas. Então, assim, são histórias muito pesadas, né? Mas a gente procura sempre ver. Tem gente que fala assim, mas se eu vou lá, eu vou chorar. Não, isso é muito egoísmo. Porque a gente vai lá e vai chorar com a história triste delas. Não, a gente tem que ir lá para transformar, para mostrar essa mudança, essa diferença. E não é por nós, é por elas.
né? Então a história é triste, mas o final vai ser bem Feliz. melhor, feliz, porque entrou lá, e se entrou lá, Deus com certeza, os voluntários e a Uniasec vai fazer de tudo para que essa história seja transformada. Esse é o nosso objetivo. E vocês fazem, e eu já reparei que a religião tem dado muito apoio para essas crianças, elas oram. Quantas vezes eu vou lá, tia, vamos orar, vamos rezar. É lindo de ver como elas chegaram e como elas estão hoje. É muito bonito o seu trabalho, Melissa. Eu costumo dividir com elas a responsabilidade daquilo que acontece lá, para que elas exerçam a fé delas. E não se trata de religião em si, mas sim de Deus, acreditar em Deus, né? Isso é importante para mim, é importante para elas. Então, por exemplo, a gente tem agora o Natal, eu já falei para elas, vamos todo mundo começar a orar, porque a tia quer ir no acampamento de novo, a gente conseguiu, o grupo nos ajudou ano passado, a gente quer ficar naquele lugar novamente, se reunir, trazer um Papai Noel, entregar brinquedo, que vocês tenham o melhor, e aí a gente ora todo mundo junto, e quando isso acontece, eu volto para ela e falo, olha, deu certo, você conseguiu. Então quando alguém fala, tia, eu preciso disso, tia, eu queria isso, eu falo, vamos aqui, ó, vamos pedir a Deus que traga as pessoas, que tragam os meios. E quando esse meio chega, eu chego para ela e falo, olha, recebemos, conseguimos. E isso vai fortalecendo a fé delas, em saber, inclusive, que elas não estão sozinhas, né? Que lindo. E Melissa, como que você falou que elas não recebem visitas, mas algumas recebem os pais? Sim, tem alguns casos, porque o trabalho da instituição, em primeiro lugar, é fazer com que essa criança volte para o ambiente familiar, se ela estiver segura. Então, quando não, depende do caso, né? Depende do histórico. Quando é um caso, por exemplo, onde não houve um abuso, uma violência, mas sim negligência. Sim, a mãe alcoólatra. Isso. Ou morando em lixão que não deveriam estar. Exatamente isso. Nesses casos, a nossa equipe trabalha também com a mãe, com o pai, trazendo essa realidade, tentando colocar nos serviços que a rede oferece de geração de renda, emprego, no CAPES, para sair dessa questão do alcoolismo. Então, a gente trabalha essa família. E muitas mães, às vezes, elas se recuperam, elas conseguem. Mas quando não consegue, que aí a gente vai para avô, a gente vai indo. E quando não tem mais jeito, aí a criança vai para adoção. Que também a gente tem visto muito resultado bom de adoção, a gente acompanha os casos e a gente vê que a família fica feliz, a criança fica feliz, né? Então tem todos os casos. Está mais fácil agora essa adoção? Na verdade, a adoção, ela não é complicada, né? O complicado é que as pessoas querem bebê, né? Tá. Elas querem bebezinho recém-nascido. Mas hoje, até lá no nosso serviço, a gente tem crianças aptas à adoção. E existem outros abrigos em Campinas aptos à adoção. Só que as pessoas têm a tendência de querer o bebezinho, né? E eu digo que se eu fosse adotar, eu tenho 3 meninas, né? Se eu fosse adotar, eu adotaria grande. Porque eu entendo que o grande você já consegue ver ali, consegue trabalhar o entendimento. Às vezes a pessoa fala assim, não, quero bebê para criar do meu jeito. Mas às vezes a gente tem filho nosso que a gente, né, não domina. Cada um tem a sua personalidade. E quando você pega ali uma criança de 5, 6 anos, você já vê a personalidade dela. E são crianças maravilhosas que estão dispostas a amar. Eu chego no abrigo, elas me abraçam. Tia, estava esperando você, porque às vezes troca funcionário, mas não troca a tia Mel. Então, para você ver a importância para elas da continuidade, né? Da sua presença. Desse vínculo afetivo constante, né? Seria isso. Melissa, você comentou sobre as mães que se recuperam e tem sido uma constante isso? Elas estão se recuperando? Na verdade, tem uma porcentagem, né? Esse é o papel da instituição, fazer com que essas mães, que esses pais, que esses cuidadores não desistam desse vínculo familiar. Mas é uma coisa que independe de nós. Então, nós fazemos todo um trabalho social, emocional com essa família, mas na verdade a resposta tem que ser delas. E é uma preocupação nossa muito grande em devolver essa criança para essa mãe, só mediante a certeza
que ela está apta a cuidar novamente dessa criança e que essa criança não vai correr risco. Tem muitos casos que a mãe mora com o agressor. Entendi. E a mãe não quer se dispor com o agressor ou tem medo do agressor. Ela até ama a criança, mas ela tem medo do agressor. Então a gente trabalha tudo isso também, mas se a gente vê que essa criança vai sempre ficar em segundo plano, aí a gente coloca a criança em primeiro plano e ela não volta. Quando você fala em adoção, são 3, 4 irmãos, a pessoa que vai adotar tem que ficar com toda a família? Existem alguns casos, a gente teve vários casos de adoção na instituição e alguns que foram 3 irmãos. O juiz, ele só vai separar essas crianças quando tiver tentado várias vezes, porque enquanto ele puder ter unidas as crianças, ele vai ter. Mas eu tive caso, por exemplo, da Anne, não sei se você se recorda da Anne, que era uma menininha que tinha problema na audição. Sim, a Anne. Então, ela não está mais aqui hoje, faz muito tempo isso, por isso estou citando, mas faz muito tempo. Mas ela e o irmão foram adotados e um outro não. Então, quando chega uma situação onde um vai atrapalhar o outro e já foi muitas tentativas, aí o juiz separa. Entendi. Para não prejudicar a chance de um por conta do outro. E você não tem mais contato com essa pessoa que vai, com essa criança que vai, ou acompanha? A gente ainda acompanha como equipe técnica, nós acompanhamos 6 meses ainda. Depois é um direito da família querer ou não esse contato, mas nós temos contatos com muitos. Que inclusive beleza. As crianças me acham no Face, no Instagram, e eu viro a tia eterna, não tem como. Eu tenho alguns adolescentes que eram adolescentes, hoje são adultos com 25, 24 anos. Eu tenho meninas que hoje são mães, que moram, né, que estão casadas, trabalhando e que sempre que precisam ou quando querem falar alguma coisa, entram em contato nas redes sociais. Eu viro a referência, né? Uma referência familiar, na verdade, né? Com esse sorriso lindo, sempre, faça sol, chuva, tempestade, o tempo estando bom ou não, ela com problemas ou não, está sempre sorrindo. E quando está chorando, sorri também. Na verdade, se a gente olhar, né, Antônia, a gente tem muito motivo para sorrir, muito mais do que para chorar. E a gente tem 2 escolhas na vida. Ou a gente chora, ou a gente sorri. Ou a gente, diante de um fato, vê o lado bom, ou a gente vê o lado ruim. Concordo. Então, por mais difíceis que seja a história dessas pessoas e dessas crianças, eu escolhi não só ver, mas como ensiná-las a ver que tudo tem um lado bom. Então, aí vale a pena sempre. Melissa, como é que você levanta os recursos para manter os 2 abrigos e as 2 casas-lares? Bom, hoje a gente tem o repasse do município, mas que não custeia tudo, como eu disse, e nós temos algumas frentes. Então, uma das frentes que a gente tem é a arrecadação do imposto da nota fiscal paulista. Então, seria muito bom se empresários, né, do comércio entrassem em contato, todo mundo que tem restaurante, porque a gente não tem trabalho, né? A gente só deixa as urnas ali e faz a captação dessa nota fiscal e depois transforma esse imposto como renda para a instituição. Nós temos pessoas que doam mensalmente também, são contribuintes mensais. É válido dizer que esses contribuintes mensais, eles recebem semanalmente fotos, notícias, recebem tudo sobre o que acontece na instituição, o que compramos, o que precisamos, tudo. Ele passa a fazer parte da instituição. Do relatório da instituição. Exatamente, esses contribuintes. Nós temos um bazar, que inclusive nós estamos mudando agora de endereço, então o bazar também levanta recurso, todas as doações que chegam, algumas a gente tira para as crianças, tamanho, né, alguns produtos e guarda, a gente tem uma despensa grande para as crianças, e os demais a gente trabalha ali com venda no bazar. E aí tem os eventos e tem também as atividades esporádicas, como agora no Natal, Dia das Crianças, que a gente sempre espera voluntários, contribuintes, pessoas que se levantem para estar conosco ali ajudando. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitas pessoas que estão nos ouvindo, que vão levantar a mão
dizendo, Melissa, eu quero ajudar você. Eu espero, Antônia. Tem muitas empresas, às vezes, que buscam parceria, né, de alguma instituição. Quero dizer que as portas estão abertas. Não é um trabalho meu, né? Eu acredito que aquilo ali é algo que Deus colocou em minhas mãos para mim cuidar. Mas eu sei que existem muitas pessoas que têm esse mesmo desejo que há no meu coração de ser útil a alguém. Tem pessoas que querem ajudar e não sabe aonde, não sabe como. Tem mulheres que às vezes ficam em casa com tantos problemas, querendo fazer alguma coisa, né? Então eu quero dizer a você que as portas estão abertas, você pode ir lá uma vez por semana, fazer uma festa, um bolo, um dia da pipoca, você pode, não sei, são tantas coisas, tantas ideias, as portas estão abertas, desde a dona de casa, ao empresário, à multinacional, nós temos a questão do imposto de renda também. Então, assim, contribuindo com os materiais, com os alimentos, são muitas as maneiras e eu preciso, a instituição precisa. E eu tenho certeza que você vai lá e você vai amar, assim como você foi, né, Antônia? Assim como eu, como minhas amigas, nós temos um grupo de 103 mulheres, 103 amigas, e a gente se cotiza. A Melissa fala, vamos levar a criançada para o Dia das Crianças no shopping ou para um cinema, depois tomar um lanche, todo mundo ajuda um pouquinho e todas elas são prestigiadas, não é verdade? Sim. O último passeio nosso tinha uma menina de 13 anos que nunca tinha ido ao cinema. Que dó. E foi, chorou, foi emocionante. Então é muito válido, ninguém faz nada sozinho. É verdade, né, tua equipe é maravilhosa da Uniasec, é maravilhosa mesmo. E eu acho que quem for até lá vai sair de lá encantado e emocionado como eu fiquei e fico em todas as vezes que eu vou. Eu também. Muito obrigada, meu amor, por ter amo vindo você. aqui. Eu muito mais. Amigos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.